Nós vamos falar hoje sobre manutenção em turbinas a gás, vamos falar sobre plano de manutenção, como podemos elaborar um plano de manutenção para a turbina a gás. Nós vamos fazer aqui agora simultâneo. Hoje eu consegui fazer simultâneo, tanto no YouTube quanto no Instagram. Então, se você está no Instagram, você pode ficar por aqui, mas a gente também está transmitindo lá pelo YouTube. A partir de hoje, todas as nossas transmissões, nós vamos falar pelas duas frentes, né? YouTube e Instagram, sempre meio-dia, tá bom? Se você puder, você pega esse link, seja do Instagram ou do YouTube, compartilha com mais alguém aí, tá legal? Já temos alguém ali também no YouTube, então você pode pegar esse link e compartilhar. Eu quero lembrar que essas lives elas não vão ficar aqui na timeline não, né? A gente vai tirar elas de circulação, então para o público que está presente, vai ser bacana ter você aqui, mas elas não vão ficar aqui na timeline, tá bom? Bom, isso aí faz parte de um trabalho nosso de compartilhar. Falei, Léo tá aí com a gente aí, compartilhe com outros amigos. Eu acho que pelo YouTube também fica mais fácil, né? A gente está pensando justamente no pessoal que está offshore, que às vezes tem dificuldade aí de acompanhar pelo Instagram. Então, pelo YouTube talvez seja melhor, tá bom? Nós vamos, dessas próximas 2 semanas, todos os dias a gente vai colocar um conteúdo de qualidade aqui para o pessoal, alguma coisa que seja do seu interesse, seja relevante para você. Então nós vamos trabalhar nessa estratégia aí de poder distribuir esse conteúdo. Então, você que tem essa oportunidade de fazer meio-dia, talvez aí a hora do almoço, alguns vão sacrificar aí meia hora de um tempinho de descanso, mas vai poder acompanhar com a gente. Hoje, a temática que a gente vai abordar é como elaborar um plano de manutenção. Algumas pessoas trabalham na área offshore, mas fica pensando assim, poxa, esse setor é para mim? Eu consigo me encaixar aí? Será que eu tenho oportunidades? Eu não sou uma pessoa experiente na manutenção, mas tenho muita habilidade com software, com programação, com planejamento, e talvez essa seja também uma porta de entrada. Muitas pessoas que hoje estão na área de turbomáquina, elas começaram a sua carreira através de um plano de manutenção, de uma gestão de manutenção, a lidar com planilha, com planejamento. Isso nos ajudou a então desenvolver a sua carreira. Então, eu quero dizer que talvez seja uma porta de entrada, um meio de você chegar e acessar esse mercado através da manutenção em turbinas a gás e um planejamento de manutenção. E as pessoas vão perguntar assim, olha, como que é esse planejamento? Como que é o planejamento de manutenção em turbinas a gás? Eu não vou entrar aqui nos conceitos mais acadêmicos, mas eu vou dar um panorama geral daquilo que a gente tem conceitualmente com manutenção. A manutenção preventiva, a preditiva e também a corretiva. Eu vou incluir também aí o que a gente chama de manutenção planejada e manutenção não planejada. Manutenção planejada é aquela que você de alguma forma se prepara para ela, você então vai executar mediante um planejamento, uma programação. E a manutenção não planejada é aquela que acontece de forma aleatória ou aquela que te surpreende. Então, quando nós falamos de uma manutenção detectiva, de uma manutenção preventiva ou até mesmo a corretiva planejada, você está então preparando, né, os seus recursos, seja mão de obra, seja os insumos, ferramentas sobressalentes e até mesmo o tempo da máquina para você executar essa atividade. Uma manutenção não planejada é aquela que acontece e normalmente só pode ser corretiva, ela te surpreende. Então, vamos falar algumas delas aqui, usando como exemplo aí a área de turbomáquina. A primeira delas, uma manutenção detectiva. O que é uma manutenção detectiva? É uma manutenção que visa antecipar qualquer problema que a máquina possa ter, e até mesmo elementos ocultos. Ela é muito semelhante a uma preventiva ou uma preditiva, ou seja, você está antecipando a uma falha. Mas a detectiva, ela coloca o equipamento em teste com vista a identificar qualquer falha, qualquer problema que ele possa ter. Então vamos imaginar que você tenha um sistema de operação de uma turbina a gás e você tem ali um sistema de detecção de fogo e gás. Seria um exemplo dele. Manutenção de fogo e gás, ou o sistema de detecção de fogo e gás, é um sistema que você tem autônomo. Ele tem então sensores ópticos, sensores térmicos, sensores os mais diversos. E ele tem um sistema automático que, caso tenha um incêndio, ele vai disparar automaticamente. Mas daí você saber se realmente o sistema está funcionando ou não, são outros 500.
Pode ser que você tenha uma falha oculta e que você não saiba, e então quando você precisar do sistema, ele então vai desenvolver um mau funcionamento ou até mesmo uma inoperância. Imagine que você tem um fogo confirmado dentro da turbina, e quando você mais precisa, a solenoide estava queimada e você não tinha um sistema de monitoramento dessa solenoide. Então você vai ter um problema sério. Então a detectiva, ela visa você se preparar para que você possa inspecionar o sistema, colocar ele em teste, e se ele tiver alguma falha, algum problema, ele então vai sinalizar para você a ponto de você perceber. Então, ela, claro que é planejada, você não pode fazer de qualquer maneira, então ela é planejada. A outra é a preditiva. Preditiva também é muito conhecida em todos os equipamentos, mas ela é muito importante na área de turbomáquina, porque você precisa, de alguma forma, antecipar uma quebra do equipamento. Imagine o prejuízo, o lucro cessante, ou até mesmo os custos operacionais de uma turbina fora de operação. Então, se você tem um meio de detectar qualquer mau funcionamento, você vai usar esse recurso. Então, imagine só, quando você tem aí um sistema de monitoramento de vibração da máquina. Olha, ele está observando o sistema de vibração da máquina. Então, imagina que você tem um mau funcionamento de um rolamento, de um mancal, e ele pode desenvolver, muitas vezes, uma vibração. Então, você tem uma rotina, uma inspeção, uma forma de detectar isso, de perceber esse mau funcionamento, te leva a uma condição de que você pode parar o equipamento, você pode evitar que ele continue operando numa condição anormal. Então, seria essa preditiva, muito utilizada em turbinas a gás, todas as plantas. Você vai ter seu sistema de óleo, seu monitoramento de vibração, né? Então, imagine quando você tem ali um sistema de óleo lubrificante. Você faz coleta de óleo, e não é apenas o ponto, não apenas aquele momento, mas você tem a oportunidade de fazer uma verificação da evolução da acidez do óleo, do número de particulado, número de ferro. Então, isso tudo você pode fazer uma preditiva. Quando você faz isso na máquina, você vai fazendo levantamento, você vai ranqueando, em algum momento você vai perceber se a máquina está íntegra ou se ela está caminhando para um modo de falha. Então, quanto mais você conhece esse modo de falha, melhores condições você tem de prevenir e evitar. A outra é a chamada preventiva. Preventiva, ela também é utilizada em turbomáquinas quando você conhece o modo de falha de alguns componentes. Imagine só, quando você opera a máquina por muito tempo, você tem um histórico das manutenções. Você sabe de quanto em quanto tempo um filtro suja, um bico de combustível ele também vai se obstruir. Você sabe quanto em quanto tempo você precisa calibrar um sensor de fogo e gás, um transmissor de pressão, um sensor de temperatura. Então, por você conhecer o histórico, você pode, então, de forma preventiva, substituir ou corrigir qualquer problema nesse sistema. Então, é muito utilizado para você evitar uma falha. Então, você sabe que a cada 2.000 horas você precisa fazer uma boroscopia na máquina. A cada 2.000 horas você faz uma lavagem offline para tirar toda a sujeira do compressor. Você precisa, a cada 1.000 horas, fazer uma calibração nos instrumentos de campo da máquina, transmissor de pressão, de temperatura. Então, isso tudo você tem condições de fazer de forma preventiva. Caso você não faça, certamente isso vai desencadear outros problemas e podendo gerar até uma falha no equipamento e você tê-lo inoperante. Então, a preventiva ela tem a desvantagem porque ela tem um custo. Imagine que você usa recursos, HH, o equipamento fora de operação, né, muitas vezes ferramental, tempo de ociosidade do equipamento. Isso traz problemas para a máquina. Então, ela é uma manutenção mais cara que a preditiva. Mas é claro que há elementos que você não vai conseguir perceber pela preditiva. Então, a preventiva, desde que você conheça o modo de falha. Não vai dar para a gente aprofundar aqui, mas é um ponto que todo profissional da área, né, técnica, seja mecânica, elétrica, eletrônica, ele precisa desenvolver uma sistemática de como identificar o modo de falha dos equipamentos. Por que é importante você identificar o modo de falha? Todo equipamento, né, ele tende a ter uma curva da banheira. Como que é? No primeiro momento ele tem uma confiabilidade baixa, à medida que você vai operando ele, ele vai aumentando a confiabilidade e à medida que ele vai ficando maior tempo,
ele vai entrando no seu reconhecido limite de tempo, e até que ele vai subindo a probabilidade de falha, até ele vir a falhar. Então isso é conhecido, isso é previsível. Então quando você tem um equipamento e você conhece, né, pelo histórico de manutenção, o modo de falha, não apenas do conjunto, mas dos elementos, isso lhe dá uma condição muito positiva de antecipar a falha, de melhorar, né, os indicadores da máquina. Então, a preventiva é uma ferramenta fantástica para que você possa desenvolver, né, uma boa manutenção do seu equipamento. A outra manutenção é a corretiva. E a corretiva você pode ser tanto emergencial, que é a não planejada, como a planejada. Qualquer uma ou outra, você já teve então um problema estabelecido. Você não antecipou ele. Mas digamos que você tem que parar o equipamento, você percebeu isso, você tem que parar o equipamento porque você identificou um problema em uma válvula, em uma bomba, em um ventilador, em um damper, em um circuito, em uma borneira. Então você identificou, você viu o problema e agora você precisa parar o equipamento para fazer manutenção. Bom, se você consegue parar o equipamento, ótimo, que pelo menos ele não entra em falha. Então você pode dizer, olha, preciso parar daqui 1 hora, daqui 2 horas, daqui 1 dia. De qualquer forma, isso é uma corretiva. Mas, se você não conseguiu parar e ele entrou em falha, ou seja, o ventilador deixou de operar, o damper fechou, a bomba desligou, deu baixa pressão, alto nível, baixo nível, o que quer que seja, isso entrou como uma falha, né? E isso daí tem um custo para a operação. Imagine se você está operando numa plataforma e o tubo gerador que mantém energia na plataforma, ele entrou em falha. O que isso vai causar para você? Interrupção do seu fornecimento de energia, e que isso pode trazer prejuízos muito grandes, não apenas no custo operacional, mas também na segurança. Sem falar que muitas vezes essa falha ela pode gerar outro desencadeamento. Imagine só que você está operando com a máquina, ela entrou numa falha qualquer, e esse problema falhou um transmissor de pressão. E esse transmissor de pressão mandou informações erradas, a válvula de combustível abriu e muitas vezes a máquina acelerou demais e gerou um stall na máquina. Olha o prejuízo que você vai ter em função disso. Então você tinha um problema no transmissor de pressão ou um transmissor de temperatura, que ele talvez custa aí R$1.000, R$2.000 para você fazer a manutenção. Agora o custo de um stall na máquina custa 10 milhões. Então é importante que você considere, não é, a manutenção preventiva, a preditiva, porque a manutenção corretiva ela é muito cara, né? Necessariamente é a chamada quebra conserta, ela é muito cara em função do que você pode não apenas deixar de operar o equipamento, como desencadear outros problemas também em outros sistemas. Então a corretiva você vai ter a planejada e a não planejada. E aí você vai me perguntar, isso aí é legal, já vi aí como é que são os tipos de manutenção, mas até nenhuma novidade. Como elaborar um plano de manutenção para uma turbina a gás? Como que você poderia ser um profissional utilizado para planejar uma turbina a gás? Primeira coisa que você precisa conhecer é o manual do fabricante. É a primeira coisa que você precisa saber. Como que o manual, como que o fabricante, como que a engenharia reporta o equipamento. E ali no manual, ele tem muita informação, presta atenção nisso daí, ele tem muita informação. Nós temos a cultura de muitas vezes comprar o equipamento e a última coisa que a gente vai fazer é ler o manual. A gente começa a tentar instalar, quando dá errado, aí que a gente entende que tem que pegar o manual. Bom, mas eu digo para você, na área de turbomáquina, pega o manual do fabricante, o tópico lá de manutenção, ele vai dizer a frequência, o tempo, os intervalos, quais são as coisas que você faz e quais atividades você não pode deixar de fazer. Ele fala também sobre, no manual vai dizer procedimentos de como, né, executar algumas intervenções, algumas manutenções. Então isso tudo vai facilitar você escrever o seu plano de manutenção. Nem tudo você vai tirar da cabeça. Então eu mesmo, né, quando tenho que fazer um plano de manutenção, o recurso que eu vou obter é o manual. Tem coisas que eu sei pela experiência, mas algumas outras coisas eu vou saber porque eu vou olhar o manual do fabricante. Ele vai dizer por que é tão importante considerar o que ele vai olhar, o que ele vai dizer. Porque ele conhece o modo de falha. Ele sabe que aquela bobina, que aquela solenoide, que aquela válvula, que aquele controlador tem as suas limitações. E em função disso, ele vai te dar todos os intervalos e a sequência de manutenção para você fazer.
Então é importante considerar o que o manual, o que o fabricante diz sobre aquilo. Também você precisa ouvir, você que vai fazer, né, o plano de manutenção, ouvir o outro lado, ouvir o cliente, que seria o operador da máquina, né, o dono do empreendimento. Por que é importante ouvir ele também? Não é porque ele vai contradizer ao fabricante, vale o que está no manual, mas muitas vezes você consegue otimizar bem um plano de manutenção através do seu conhecimento. Então você vai ver que, de acordo com o ciclo de operação do equipamento, ele opera de dia e para à noite, ou para de dia e opera à noite. Então isso vai variar. Tem máquinas que operam por uma semana, no final de semana ela para. Ela também, algumas máquinas, né, elas são sazonais, variam carga de momento para momento. Então, conhecendo todo o sistema, todo o ritmo, o ciclo operacional, você consegue atender as recomendações do fabricante, mas também considerando a necessidade do cliente. Então, se você vai fazer por orímetro ou por tempo, qual é o critério que você vai usar? Vai olhar para o seu cliente e ver qual é as melhores possibilidades do equipamento parado. Olha, ele opera 2 meses direto, depois ele fica 1 mês ocioso. Ah, não, como que ele vai? Ele tem uma carga, talvez 100 megawatts, mas os finais de semana essa carga cai pela metade. Então eu posso tirar algumas máquinas para fazer a manutenção. Então, esse entendimento do ciclo é importante. Outra coisa também que você precisa considerar, qual é o nível de confiabilidade que o teu cliente deseja. Olha, a turbina, vamos imaginar uma turbina LM6000. Ela é tanto uma máquina aeroderivada, como ela também é uma turbina aeronáutica, um CF680. Veja que o critério de manutenção para um é diferente para o outro. Quando você vai perguntar na aviação, o nível de confiabilidade é praticamente 100%. Você não admite falha alguma. E como você não admite falha alguma, o que você precisa fazer? Você precisa observar cada item e colocar o seguinte: olha, ele tem um ciclo de vida. Então, se você tem um equipamento, um componente que falhou com 10 mil horas, você precisa tirar ele com 8 mil, 7 mil, até 5 mil horas, para garantir que ele não falhe, que ele não entre em falha. Agora, se você tem uma turbina industrial, você pode trabalhar com um recurso melhor. Você pode colocar o seguinte: olha, em vez de trocar com 10 mil, troco com 9 mil. Por quê? Porque é tolerável algum tipo de falha. Uma queda de um Boeing é diferente que o shutdown de uma turbina, de um turbogerador. São coisas distintas. E você precisa perguntar ao seu cliente qual o nível de confiabilidade. Se ele falar assim: eu quero 100%, não quero que essa máquina falhe nunca. Então, o nível de redundância precisa ser alto. Em vez de ter uma bomba, você vai ter 2. Em vez de ter um transmissor de pressão, você vai ter 2 ou 3. Então, você vai ter mais redundância e isso é custo. Alguns equipamentos que teriam uma durabilidade de 25 mil horas, acaba você tendo que mantê-lo aí com 10 mil horas para garantir que a máquina seja muito longe de uma falha. Então, você precisa perguntar ao seu cliente qual é o nível, qual a tolerância que você tem em relação a uma falha. Se ele fala assim: olha, 0%, não quero nenhuma falha, então as redundâncias e os intervalos, eles também serão importantes. Uma outra coisa que você precisa perguntar ao seu cliente e ajudá-lo a desenvolver é justamente as competências do tempo, dos recursos humanos e também das ferramentas de sobressalente. Vamos falar do tempo. Você precisa salientar que você não faz uma manutenção simplesmente de qualquer maneira. Eu me lembro de um dia ter ido numa usina de cana-de-açúcar e ela tem aquelas moendas em que espreme a cana para tirar o suco, né, da cana e fazer o processo de álcool e açúcar. E eu vi uma coisa bizarra que eu nunca vou esquecer. Aqueles dentro, como a moenda trabalha, né, muito intensamente, ela desgasta muito, né, aqueles pontos ali onde imprensa a cana. E aí aquele desgaste, você teria que parar o equipamento e então fazer um preenchimento de solda. E existia um camarada o tempo contínuo soldando aquilo dali. Ou seja, não se parou a moenda para você soldar. Imagine só se o camarada cai ali dentro. Então, né, talvez tenha em torno de 15 a 20 anos, era um outro tempo, né? Mas você precisa considerar que o tempo de um equipamento parado, seja nas corretivas, nas preventivas, ou até mesmo, né, a liberação do equipamento para fazer as detectivas e as preditivas, são importantes
para que você tenha a melhor acurácia das informações do teu equipamento. Então, olha bem isso. É importante. Você quer trabalhar nesse mercado de turbomáquina? Eu acho muito fantástico, acho legal. Então você precisa conhecer o manual, os intervalos de manutenção e também saber que quando você escrever um plano de manutenção, seja um planejador, um programador de manutenção, você vai colocar os prazos, as etapas necessárias. A outra coisa é a qualificação da mão de obra. Isso tem tudo a ver com você. Você quer ver? Olha, você não faz uma grande manutenção, uma grande intervenção num equipamento, numa turbina a gás, sem mão de obra qualificada, sem uma equipe qualificada para isso. Por isso que o cliente, ele precisa investir em uma mão de obra, ele precisa investir na capacitação, mesmo porque se você vai fazer uma manutenção, você quer tirar os defeitos, não quer colocar defeito. E às vezes o que acontece, a gente não tem uma melhoria, a gente tem uma pioria, que o pessoal fala. Por quê? Se às vezes tem um equipamento que estava operando bem, aí para ele para fazer a preventiva. Aí quando vai fazer a preventiva, o que vai acontecer? Faz um monte de intervenções, abre um monte de caixa, e depois quando o equipamento volta pior. Quem nunca viu isso daí? Quem nunca viu isso daí? Então a qualificação da mão de obra é fundamental. A mão de obra que vai cuidar do equipamento, ela precisa ser muito bem qualificada, porque ela não pode fazer uma intervenção e devolver o equipamento pior de que ele recebeu. E ele também não pode deixar de lado algumas coisas que são necessárias, que sejam observadas, que sejam tratadas pela equipe de manutenção. Então, a qualificação da mão de obra, o conhecimento, dá não apenas assertividade naquilo que vai fazer, como também gera um menor tempo. Quando nós estamos com manutenção, tempo é dinheiro. O equipamento, seja numa termoelétrica, seja no mercado offshore, o tempo que o equipamento está fora, ele está perdendo a oportunidade de ganhar dinheiro, de gerar recursos. Então, se você tem uma mão de obra bem treinada, ele vai ter muitas vantagens no diagnóstico, na precisão daquilo e na velocidade de execução. Vou dar um exemplo aqui, algumas pessoas que já passaram por isso. Leva o carro que tem um problema, e aí deixa o carro na oficina, aí o cara faz uma coisa, aí devolve, aí o carro ainda continua com problema, aí você vai lá, ele leva de novo, faz uma coisa, faz outra, todo dia volta lá, e o cara cada dia troca uma peça diferente, até que no último dia ele troca lá o cabo de vela e fala assim, agora tá bom. Bom, beleza, trocou o cabo de vela, agora ficou bom, mas e a bomba d'água, e a bomba de gasolina, e as velas, e a bobina, e tudo que trocou antes? O cara, não, mas já estava ruim, já estava precisando trocar. Será que realmente estava? E depois que você tirou essa peça, faz o que com ela? Quando você não tem uma mão de obra qualificada, o empregador, seja o gerente, o gestor, ele paga caro por isso, porque os componentes de turbina são muito caros. Então, se o cara tira uma peça errada, depois que ele tirou e trocou, esse equipamento, isso não volta para o estoque, isso não volta para lá. Então, o que ele vai fazer com isso? Às vezes, vai ficar lá na sucata. Então, às vezes, você tirou um bico ou um componente que é caro, de grande valor, e você desperdiçou tempo, dinheiro e recursos. Então, uma mão de obra qualificada ela é boa porque ela é precisa no diagnóstico e também precisa na resolução. Ela é rápida, ela consegue resolver o problema no menor espaço de tempo. Por último, o que é importante também é você ter os recursos de ferramentas e sobressalente. Bom, ferramentas, a gente nem precisa dizer, todo bom profissional você conhece pelas ferramentas. Eu sempre julgo, se um profissional sai com uma ferramenta ruim, eu levo em consideração que ele está trabalhando aquém do que ele pode, tanto em velocidade como em qualidade. Já vi, algumas pessoas me chamavam de preciosista, porque chegavam numa unidade e diziam, a primeira coisa, comprar ferramentas novas. E não é Gedore, não, nada contra a Gedore, mas trabalhar com as LMs, eu queria a Snap-on, uma ferramenta especializada, de cromo. Eu quero uma ferramenta que me dê segurança, que quando eu colocar para remover o parafuso, ela não vai espanar. Então, é importante que você tenha boas ferramentas. E não apenas as ferramentas manuais, mas ferramentas eletrônicas, as ferramentas de alinhamento, até mesmo as ferramentas de movimentação de carga, as talhas, as cintas, tudo isso daí. Eu digo que um bom profissional ele é analisado pelas ferramentas, pelo cuidado, pelo zelo, mas também pela seleção das suas ferramentas. Então isso é importante
que você tenha boas ferramentas para trabalhar. E também o sobressalente. Então, quando você vai montar um plano de manutenção, você precisa salientar ali quais são os sobressalentes que você vai ter. Então, você não começa uma manutenção sem sobressalentes. E aí faz uma grande diferença uma coisa. Pega essa daí, pega essa visão aí, meu irmão. A diferença do planejamento para programação. Tem gente que acha que é a mesma coisa, planejador de manutenção e programador de manutenção, mas são coisas distintas. Um planejador de manutenção, ele está olhando o sistema como um todo, ele está olhando os recursos necessários, ferramentas, as pessoas especializadas, ele está vendo o que precisa, ele vai lá olhar o último tempo histórico do equipamento operando, quais são as notas de manutenção que você tem, quais são os problemas salientados. Então você olha isso tudo e depois você faz então o planejamento e a programação. O programador é quem é o programador? O programador é aquele só que bota na agenda, vai ter que parar a máquina, aqui esse dia a gente vai precisar da máquina parada para fazer a manutenção. Então são coisas distintas. O planejador, ele é um profissional muito completo. Ele precisa conhecer a mecânica, elétrica, eletrônica, ele precisa conhecer da operação, da manutenção do equipamento, ele precisa ter uma visão holística. Então é importante que, se você deseja investir na sua carreira, seja um planejador de manutenção. Nada contra você ser só o programador, você que controla ali, né, no SAP ou no programa e faz os agendamentos. Não, sem problema, nenhum problema quanto a isso. Mas a valorização no mercado está para um planejador, o cara que olha que ferramenta você vai precisar, depois que desmontar, se der algum problema, se precisar estender, como que é, já fez reserva de manutenção das ferramentas dos sobressalentes. E nesse contexto, nada pior de que você começar uma manutenção sem um bom recurso de sobressalente. É claro que varia de planta para planta, de plano para plano. Por quê? Sobressalente é uma coisa cara. Então, talvez, mais para frente eu vou fazer uma live aqui exclusiva para a gente falar sobre sobressalentes em turbinas a gás. Mas você precisa ter uma estratégia de como planejar o sobressalente, como reservar ele, como deixar ele preparado, como montar uma lista de sobressalente para cada intervenção, quais os itens que você prioriza, quais os itens que você deixa depois, quais os critérios que você usa para colocar ou não o item no plano de manutenção. Tá legal? Então, fica aí essa dica. Talvez planejamento e programação de manutenção seja um caminho que talvez seja o seu acesso. Se você lida bem com o planejamento, gosta dessa área de programa, gosta de software, lida bem com isso, com planilhas, poxa, talvez você possa se aproximar desse mercado de turbomáquina por essa linha aí. Bom, eu quero falar isso e muito mais para você na Rota do Especialista. Nós vamos terminar a live daqui a pouco, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você já está inscrito na Rota do Especialista? É o nosso evento que vai ser gratuito, dia 1, 2 e 3 de fevereiro. Vai ser uma terça, quarta e quinta, tá bom? De 8 ou de 20 às 22 horas. Vai ter certificado de treinamento? Sim, vai ter emissão de certificado. Qual o tema abordado? Já participei dos outros. Tem alguma coisa diferente? Tem, sim. Esse será um mini curso de turbina a gás voltado para a lubrificação, tipo de mancais, tanto das máquinas heavy duty como as máquinas aeroderivadas. E aí, talvez seja uma grande oportunidade de você mostrar os seus esforços, a sua dedicação, a forma como você capacita a si mesmo mediante o mercado de trabalho. Algumas pessoas dizem, eu queria fazer um curso completo, mas talvez não esteja acessível. Não estou com recurso, não estou com dinheiro, não estou com tempo, mas fazer a Rota do Especialista, você não tem desculpa, porque está acessível. Vai ser pelo nosso canal do YouTube, nós vamos divulgar aqui. As inscrições já estão abertas, na BIOS está aqui. Se você não conseguiu ainda fazer a sua inscrição, porque você não tem o link, manda um direct para mim, minha equipe vai responder para você, vai te mandar o link para que você se inscreva, que você faça parte desse time aqui. Tá legal? Então, creio que seja muito importante. E eu queria pedir ajuda a você, compartilhe com outras pessoas. Às vezes tem um grupo de trabalho, às vezes um colega de profissão, às vezes na escola, na faculdade, na escola técnica. Então fala assim, pessoal, vai ter um evento 100% online, 100% gratuito. A gente vai ver como que funciona uma turbina a gás, qual é a finalidade dela, como que é o mercado. E no último dia eu vou ensinar também como você tornar um profissional atraente para o mercado de turbomáquina.
tá bom? Eu quero dar algumas dicas preciosas de como você elaborar a sua carreira, de como você planejar a sua carreira. A gente está falando sobre planejamento de máquinas, mas é bom você também planejar a sua carreira. O que você pode fazer pela sua carreira para que você alcance o seu objetivo. Tá legal? Bom, não sei se alguém aqui tem alguma pergunta, eu vou responder alguma pergunta. Olá, boa, deixa eu ver aqui. Eu não consegui ler a pergunta do Joel. Tá aqui, ó. Bom, linha de ferramentas Snap-on são extensamente usadas. Ai, que eu não vejo aqui. Na aviação, qualidade indiscutível, conheço e concordo com a escolha. Legal, cara, aí, ó. Ele já conhece essa ferramenta, né? Ó, por algumas vezes você acredita que eu critiquei. Sim, rapaz, larga isso. Isso é só para o cara ganhar dinheiro com a ferramenta. Mas depois que a gente manuseia a ferramenta, que a gente vê a qualidade, a gente vê que é diferenciado, né? Isso é muito importante, você trabalhar com ferramentas apropriadas. Também alguém aqui, deixa eu ver. Boa tarde, meu nome. Estarei mergulhando com tudo nesse evento. Espero que vão entender o máximo. Pô, legal, cara. Muito bacana, será muito bem-vindo. Vai participar, vai valer a pena mesmo. Vai ter o seu certificado. Certamente, né, acaba sendo uma oportunidade de você também mostrar lá no LinkedIn, no Instagram, quem é você, o que você faz nas suas horas vagas, quanto que você investe na sua carreira. Tá legal? Deixa eu pedir uma outra coisa para você. Olha, compartilhe com outros colegas, que a gente sempre vai estar divulgando, tá, todos os dias, ao meio-dia, nós vamos fazer uma live. Foi o horário que a maioria das pessoas, né, colocou ali que seria bom de fazer, né, talvez um horário apropriado. Se não for esse, a gente encontra outro momento. Mas, se você puder compartilhar, que todos os dias, ao meio-dia, nós temos uma live. Nós vamos falar sobre turbina gás, vamos falar sobre uma carreira de sucesso, sobre o meio de você entrar ou crescer na sua carreira profissional. Tá legal? Um grande abraço para você e até amanhã, meio-dia. Estaremos juntos novamente. Que Deus assim o abençoe.